Bem-vindos ao Pod Dev. Eu sou a Thaís. E eu sou a Sara. Estamos aqui para falar sobre temas que movem e inspiram, como carreira, negócios, bem-estar, beleza, empreendedorismo. Aqui no Pod Dev nós vamos falar sobre insights valiosos para crescimento, mindset e carreira. Falando em carreira e empreendedorismo, eu lembrei do dia que a gente teve ideia desse Pod Dev, que foi lá no Empreende Brasil, né, Sara? É verdade. Nossa, a gente saiu com a cabeça de lá, turbilhando, cheio de ideias, vários insights super valiosos e foi incrível, assim. Então, falando em empreendedorismo, Empreende Brasil, vamos apresentar nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é um exemplo de superação e visão inovadora. Após perder os pais na infância, teve uma trajetória muito inspiradora de empreendedorismo aos 14 anos. O Lucas, ele é CEO do Empreende Brasil, a maior imersão da América Latina de empreendedorismo. E o trabalho dele impacta milhares de pessoas e inspira muitos sonhos. Então, com vocês. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu, meninas. Obrigado pela apresentação. Prazer estar com vocês. Prazer estrear, né, com vocês esse Pod Dev. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico aqui. Obrigada, tá? Obrigada pela presença. Então, a sua jornada é muito inspiradora, né? Eu e a Thaís, como você não sabia, estava aqui, mas nós nos conhecemos, tivemos a ideia desse projeto no Empreende Brasil, porque lá é um ambiente, né, que é um ambiente de muitos insights, muito valioso para os empreendedores. Conta um pouquinho dessa história, de como que motivou a você criar esse evento, que inclusive esse ano teve a participação do Paulo Guedes, Pablo Marçal, Pianger, Murilo Gun. Gente, não era qualquer evento, foi um evento muito grandioso assim, na nossa região, muito importante, de grande impacto. Perfeito. O Empreende Brasil nasceu lá em 2014, ali no começo da agência de eventos, que é uma das empresas também do grupo hoje. E ele veio com dois objetivos. Um, ser um negócio, porque a gente já tinha uma agência de eventos, né? Então, ser um produto da agência. E ser um produto de empreendedorismo, porque o empreendedorismo foi uma forma de transformação para a minha vida. Então, quando eu tive a ideia do Empreende Brasil, era um nome tão bom que eu pensava assim, não, isso aí já tem registro, né? Não pode. E acabou que a gente criou o Empreende Brasil para ele realmente começar pequeno, mas com pés no chão, mas cabeça nas nuvens, né? Então, é uma trajetória aí de uma década que vem nessa construção de ano a ano e crescendo e evoluindo tanto o evento como o ecossistema como um todo hoje, né? Nossa, muito bom. E como que você vê a importância desse evento, desse Empreende Brasil, ou dos outros eventos, né, inclusive, que você faz, para a inteligência emocional das pessoas, como isso impacta em pequenos e médios e até grandes empresários da nossa região e do Brasil, né, da América Latina como um todo? O evento é muito legal porque, assim, ele tem a gente tem formas de ser impactado na nossa vida. Então, as nossas maiores lembranças vão ser de experiências ou impactos emocionais de alguma forma. E o evento ele tem o potencial para fazer isso, de proporcionar uma experiência onde você talvez não veria aqueles palestrantes ter aquele insight, sentir aquela energia compartilhada de tantas mentes brilhantes juntos, e isso também impactando de forma emocional. Seja através de uma ideia que pode ser revolucionária, um novo negócio, uma nova sociedade. Então, os eventos, de modo geral, e o Empreende Brasil, ele foi pensado para ser essa atmosfera de realmente gerar muita oportunidade, né? Porque a gente conecta todo mundo com o mesmo objetivo, crescer e evoluir. Tá, agora eu tô curiosa, Lucas. Vê se pode dar um spoiler pra gente. O que podemos esperar do Empreende Brasil 2025? Vocês podem esperar o melhor Empreende Brasil de todos os tempos. Olha só, tá prometendo pro público. Tá prometido. Porque sucesso do passado não garante futuro. Então, o desafio nosso ano a ano é superar, né? E crescer, evoluir e ter uma entrega melhor de resultado para todos que participam com a gente do Empreende Brasil. Então, o nosso desafio ano a ano é fazer isso. E para isso, temos aí diversos planos, diversas ações a serem feitas, mas tudo no campo do planejamento, até porque
ao mesmo tempo que tem pouco tempo até lá, mas ao mesmo tempo tem muito tempo até lá, né? Tem eleição no meio do caminho, tem empresa crescendo, tem empresa quebrando, tem muitas revoluções acontecendo no empreendedorismo, que é um organismo vivo, né? Então tem... Nessa questão do empreendedorismo, eu acho que tem muito a mentalidade do empreendedor, né? Inteligência emocional, mentalidade. E entrando um pouco nesse gancho, nesse nicho que a gente quer também trabalhar nisso no PodDev, em questão de mentalidade. A gente viu que agora você está lendo o livro Hábitos Atômicos. Sim, isso? Quais livros você citaria? Qual a importância hoje em dia da leitura? O que você indicaria? Eu vou fazer uma lista aqui de... Os 3 tops. Os top 3. Os top 3. Já. Pega esse site aí. O primeiro livro que me inspirou lá atrás, então, foi um livro que quando eu comecei a pensar em planejar, sonhar, é o livro Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Então, esse livro é legal porque ele traz a referência de você se coloca o seu limite. É a sua crença limitante que diz se você vai até aqui. Né? Então, ele fala muito sobre, da mesma forma, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Então, você do tamanho dos seus sonhos projeta o quão grande é o teu sonho, vai ser o quão grande você vai ter que se tornar para realizar aquele sonho. Então, é um livro muito legal. Outro livro que é muito legal também para a gente, de modo geral no Brasil, não tem educação financeira, não tem... não sabe lidar com dinheiro e no final das contas, às vezes, quem tem dinheiro é visto com maus olhos, porque trapaceou ou porque explora as pessoas. E essa crença limitante que foi colocada no brasileiro limita as pessoas de crescer. É muita crença limitante, muita escassez. Então, tem o livro O Segredo das Mentes Milionárias. É um livro muito legal, bem didático e prático, porque dinheiro é sobre mentalidade. Quebrando a mentalidade, tendo uma mentalidade próspera, que por consequência você vai ter ações prósperas e por consequência você vai ter resultados prósperos. Então, tudo começa na mente, a mente cria a emoção e a emoção cria a ação. Então, a partir do momento que você consegue dominar a sua mente, ter uma inteligência emocional e uma mentalidade de abundância, isso vai te gerar emoções e que vai te gerar em ação e que vai trazer isso como resultado, né? E o terceiro livro que eu daria como sugestão é o livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. É muito legal também, fala sobre a vida. Na verdade, é uma visão sobre prosperidade, é uma visão sobre o lado bom, o lado ruim, o que é a visão disso tudo e de que forma você pode ter inteligência para ser mais esperto que o diabo, né? Que é uma analogia que o livro traz, com muitos insights bem práticos aí para ser colocado em prática no dia a dia. Nossa, esse livro, O Segredo das Mentes Milionárias, ele tá na minha cabeceira. Eu leio praticamente, eu tenho a Bíblia e O Segredo das Mentes Milionárias. Todo dia eu leio uma página, 2, porque assim, ele me motiva. E nesse livro também o que ele fala de muito importante é a questão das crenças que nós trazemos da nossa família. Eu acho que pra mim esse é o ponto muito alto do livro, assim, que quando vai lendo, tu vai vendo, nossa, eu tenho... E coisas que você nem sabia. Você nem imaginava, nem sabia. E tu, nossa, tem realmente... coisa que a gente não sabia que não sabia. Esse livro é incrível, assim, pra gente ter consciência de quão as nossas crenças familiares nos limitam de crescimento, principalmente financeiro. E um exemplo prático, né? Criança vai no supermercado, pede determinada coisa da prateleira. O que geralmente os pais falam? Não, hoje a mãe não tem dinheiro para isso. Não, hoje o pai não tem dinheiro para isso. E assim começa a criar crianças com mentalidade de escassez. Não tem dinheiro. É muito caro. Onde, na verdade, o dinheiro ele existe. Só que, olha, hoje a gente não vai comprar isso por tal motivo. Né? Então, mudar os argumentos, mudar isso são coisas do dia a dia. Né? Então, é realmente o quanto que essa mentalidade aí limita, né, o nosso crescimento. Exatamente, nossa, perfeito. Quando a gente fala de mentalidade, a gente fala de hábitos, né? Acompanhando você na rede social, a gente vê que você tem o hábito de exercício, o hábito de leitura. Hoje em dia, falando um pouquinho da sua rotina, em questão de hábito, você acha que os hábitos fazem a diferença, assim, da nossa vida, traz esse impacto? E que hábitos você
Lucas, pessoal, sem falar de negócio, falar nada, recomendaria para uma pessoa crescer no lado pessoal dela, além dos negócios? Bom, eu destacaria os 3 principais hábitos. De fato, fazer exercício físico é fundamental, porque se não fizer exercício físico, isso vai te trazer problemas no curto, médio e longo prazo. Então, assim, ter uma rotina de exercício físico é necessário para ter longevidade e liberar, né, o que precisa liberar de endorfina e tudo que tem esses componentes. A outra questão de ter uma rotina que você tenha um tempo de concentração para coisas que precisa pensar. Muitas vezes no dia a dia a gente, vou dar um exemplo, chego no escritório às 9, daí já tá um monte de gente, eu converso, falo com todo mundo, daí no almoço já vou almoçar com alguém, daí trabalho o dia inteiro, chega final do dia, vou ver alguma coisa, e você não tem um tempo precioso para você pensar com você mesmo algo mais racional, de projeto. Então eu tenho na minha rotina pelo menos de 1 a 2 horas por dia, que geralmente, né, eu acordo cedo, então geralmente é das 7 até umas 8 ou 9 horas, é o tempo que eu dedico para coisas que eu tenho que pensar. Então esse hábito me faz pensar melhor em projeto, estudar alguma matéria que envolve alguma ação, algum projeto novo que a gente tem, e isso ajuda bastante a ter essa rotina, né? E a outra questão de saber organizar uma rotina cronometrada. O que isso aí na prática? A organização faz a diferença. Na prática, muitas vezes a gente tem várias tarefas para fazer no dia. Então, às vezes, as pessoas se organizam por lista. E aí, uma ação que eu fiz que mudou para mim o jogo foi, dessa lista que eu tenho que fazer de ação, qual que é mais prioridade? O que vai gerar mais impacto e que eu não consigo delegar, né? Eventualmente, como delegar ou compartilhar. E se for só tarefa individual, coloca tempo para essas tarefas. Então, às vezes, a gente coloca tanta coisa no nosso dia a dia ou na semana, e se tu não distribui isso, isso aqui eu vou fazer das 9 às 10, esse daqui eu vou fazer das 10 às 10h30, aí das 10h30 ao meio-dia eu vou deixar aberto para se acontecer alguma coisa. Então, o fazer ações, rotinas que tu precisa fazer, tem que virar compromisso de agenda. Porque senão, as urgências de agenda vão acontecendo e a sua prioridade acaba que não vira uma prioridade da tua agenda. Então, a partir do momento que tu define, que você define criar a sua agenda de alta performance, de rotina, que isso aqui precisa fazer, não é a agenda dos outros que vai ser uma prioridade ali, né? Então, essas 3 dicas eu acredito que as pessoas conseguem estruturar bons hábitos para ter tempo de qualidade, saúde de qualidade e uma organização de verdade daquilo que é mais importante para ser feito e que mais vai gerar resultado no projeto, na empresa, de um modo geral. Então, que nossas ações possam ser nossos compromissos. Exato. Exato. O legal disso é que, assim, às vezes a gente coloca na agenda só quando é reunião, quando é agenda. Exato. E às vezes tu precisa Ter os dedicar... compromissos pessoais também. Quando você precisa dedicar para um projeto, você precisa ler o livro, você precisa... Isso também é um compromisso de agenda, né? Então, para quem se organiza com a agenda, é uma forma fácil, mais didática de trabalhar na gestão do dia, fazendo essa gestão de tarefas, porque senão você não vai fazer. Porque não tem tempo. E na verdade não é que não tem tempo, é que não é uma prioridade. E às vezes são tantas distrações, né? Tu pega o celular, o Instagram, e aí quando tu vê, eu já tenho 30, 40 minutos ali, então se bota o tempo. Eu não tenho esse hábito de colocar o tempo, tá? Confesso. Mas eu tenho a minha agenda, eu boto vários pontos, até desde coisas que eu tenho que fazer, prioridades, mas essa do tempo é uma ótima dica. Vamos falar um pouco mais sobre o Lucas empreendedor, o Lucas corporativo. Como que funcionam os teus negócios hoje? Quais são as divisões, o que você faz? Porque você faz um monte de coisa, a gente sabe ali no Instagram, né? Não sei nem, deve existir 2 Lucas, deve ter um clone dele por aí, porque não é possível. Lá no Empreende a gente via, né? Nossa, o Lucas estava lá, aí daqui a pouco ele estava no palco, palestrando, incrível. Como é que funciona hoje? Como está a organização da sua empresa? Hoje a gente tem uma holding que faz a gestão de um grupo de empresas. Hoje é o grupo da Luche e o grupo do Empreende Brasil. Então, a holding, a gente tem a parte de gestão, então administrativo, financeiro, marketing. Então, são pessoas e heads e equipes que trabalham para a gestão desses 2 grupos empresariais. O grupo da Luche, a gente tem a Luche Garden, que é um espaço de eventos que a gente inaugurou esse ano, inclusive, frente mar, um espaço bem paradisíaco. Incrível. Para até 300 pessoas, então
entrando aí tanto na parte da construção como na parte do espaço de evento. Então, a gente vem bem forte aí para o mercado de casamentos e corporativo como espaço. E a Luxe Agência, que a gente atende grandes clientes no Brasil, né? Onde a gente organiza eventos corporativos desses clientes no Brasil. Então, hoje a gente atende a Engie no Brasil inteiro, a gente atende Ultragás, Fundação do Grupo Boticário. Então, são algumas das empresas aí que a gente atende. E o grupo do Empreende Brasil, ele vem com o Empreende Brasil Conference, né? Que é o evento. E ano que vem a gente vai fazer a edição São Paulo, né? Trazendo spoiler até agora. É um spoiler exclusivo. E a gente vai fazer o Empreende Brasil São Paulo. E aí, além do Conference em si, a gente tem o Empreende Brasil Club, né? Que é o nosso clube de negócios, clube de empresários. E tem várias outras frentes aí para se diversificar disso, né? Nosso objetivo com o Empreende Brasil é ele realmente poder rodar o Brasil inteiro. Então, estamos nessas ações. Já que a Sara puxou, né, do empreendedorismo, vamos te fazer uma pergunta aqui. Qual a sua visão para o futuro do empreendedorismo e como você pretende contribuir para esse cenário? O Brasil foi o país do concurso público anos atrás, né, na época dos nossos pais e tal. E hoje o Brasil é o país do empreendedorismo. Não tem como a pessoa evoluir se ela não empreender na vida. E eu não falo nem de empreender, de abrir um CNPJ, mas empreender na vida de comportamentos empreendedores. Então, a pessoa que quer ser diferenciada, que quer ter resultados diferenciados, ela vai ter que ter postura empreendedora. E se ela realmente quer crescer, evoluir para um nível de ficar rica, construir patrimônio, a única opção é empreendendo. É abrir um CNPJ, é crescer nesse sentido. E hoje a gente tem um grande desafio que a gente tem muitos empreendedores por necessidade, às vezes que ficaram desempregados, abriram MEI e vai crescendo. E grande parte desses empreendedores, eles quebram por falta de conhecimento de gestão. Falta de educação empreendedora, porque não nos ensinaram. E aí o propósito do Empreende Brasil é a gente disseminar a educação empreendedora com boas práticas, com cases, com insights, com ferramentas pelo Brasil. Então, a gente realmente vê essa curva crescente do empreendedorismo, seja ele por necessidade, seja ele por vocação, seja ele por sonho e realização, mas realmente as pessoas, os empreendedores precisam estar preparados para esse passo, né? Então, nosso objetivo com o Empreende Brasil é disseminar a educação empreendedora no Brasil como forma de potencializar todos os negócios aí dos empreendedores, para não quebrar com algo que não sabia que não sabia. Aquele não sabia que não sabia. E é perceptível, né, no evento em que eu acredito que 60%, 70% das palestras se falaram sobre mindset, sobre mudança de mentalidade, porque estudando grandes empresários, nós verificamos que às vezes não é o conhecimento técnico. Nós verificamos gente que saiu da rua e se tornando grande empresário. Tem pessoas com formação acadêmica que se tornaram grandes empresários. Agora, não tem ninguém com mentalidade fraca que se tornou um grande empresário. Porque a resiliência, a resistência ao fracasso é fundamental. A criatividade que vem através do ócio criativo, né, de ficar um tempo, pensar e executar, delegar funções. E aí a gente fala só sobre soft skills, né? Sobre emoções e não sobre conhecimento técnico. E é legal que não tem CNPJ forte com CPF fraco. Então, a empresa é um reflexo do dono. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se a gente quer ter uma empresa próspera, você tem que ser próspero. Exato. Se quer ter uma empresa que vai crescer, você tem que crescer. Exato. Né? E eu lembro que só a palestra assim, do Gustavo Cerbasi, que foi bem técnica, eu achei. Eu leio os livros deles lá desde 2010. Casais inteligentes enriquecem juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. E eu achei que a palestra dele foi bem técnica, assim, mas tirando essa, Murilo Gun, Pianger, Marçal, tudo mindset, nossa, isso é o que vira o jogo. É verdade. Isso é o que faz as pessoas, né, realmente evoluírem. Você tá lá, dificuldade financeira, dificuldade de funcionários, todo mundo passa pelo mesmo processo. E você ser resiliente, aguentar, fazer a virada de chave, e o mercado vai virar. E um segredo que eu vou contar para todos os empreendedores é... segredo de ouro. A dor financeira, a dor de pessoas, a dor do crescimento, a dor de processos, a dor de gestão, ela sempre vai existir na vida do empreendedor. O que vai acontecer é só uma mudança de escala.
Então, antes o teu desafio era ter talvez 10 mil reais para começar determinado projeto. Depois que você começar, talvez vai ser o desafio dos 100 mil, depois o desafio do 1 milhão, depois o desafio dos 10 milhões e crescendo dos 100 milhões. Então, o desafio financeiro, pessoas, processos, gestão, ele ele faz parte da vida do empreendedor. Então, se a gente não tiver uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de resiliência para a gente superar, porque a partir do momento que a gente chega num patamar, não vai ser o mesmo CPF que vai levar essa empresa para outro patamar. E, na verdade, não vai ser a mesma pessoa. O CPF até pode ser o mesmo, mas vai ter que ser outra pessoa. Então, você que está na sua empresa aí, que já tem 5 anos de empresa, alguns anos de empresa, e você está aí talvez num platô, nesse 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem crescer e evoluir, saiba que não vão ser essas pessoas que vão levar a empresa para o próximo nível. Então, é legal porque o que vai levar para o próximo nível é você preparar esses CPFs para o próximo nível, né? Então, essa consciência de, antes de você ser um triatleta, você tem que se comportar como triatleta. Tem que dormir como um triatleta, se alimentar como triatleta, treinar como triatleta. E depois você vai ser. E essa lógica é a mesma lógica para um empreendedor de sucesso. Agora a gente está vendo bem forte com a questão do empreendedorismo, colocando no papel das mulheres. Hoje em dia a gente te acompanha, a gente vê que você tem bastante mulheres na tua equipe. A opinião do Lucas, vem crescendo mais mulheres empreendedoras, entrando mais mulheres para esse nicho, para essa área do empreendedorismo, também na sua equipe. Como você acredita que o papel das mulheres está crescendo nessa área? Total. Hoje, 53% do público do Empreende Brasil é de mulher. Né? Então, hoje tem mais mulheres do que homens, inclusive. Então, é um mercado que vem crescendo e muito por uma escolha também, né? Das mulheres terem mais essa autonomia, de serem donas de si. Então, esse lado empreendedor das mulheres está cada vez mais potencializado e até, né, no nosso grupo de empresa, a maioria é mulher, porque geralmente mulher tem um olhar diferente no detalhe. E como a gente trabalha com projetos, eventos e encantamento, a gente olha muito para perfis, né? Então... A mulher ela é mais cuidadosa, né? Ela é mais emocional. E eu vejo que no Empreende Brasil é muita emoção. A gente está lá sentado, então é uma palestra que você adquire conhecimento, mas não é o que você fica assim... Tô com sono, que hora não dá tempo. Você já se emociona com a palestra, aí você já tá chorando, aí você já tá querendo abrir outra empresa. Então é muita emoção. Então a mulher ter esse papel de ter, como ela é menos razão que um homem, eu acredito, mais emocional, eu acho que essa deixa que tu deixou foi muito importante pra gente ressaltar. É importante a gente ter no time também. Faz a tua colocação? Não, eu acho que essa questão das mulheres, nós viemos de uma sociedade, né, que levou a isso, mas aí falando de fundamentos, e aí a gente traz de novo a questão do mindset. Eu acho que não tem problema nenhum se a mulher ela quiser ficar em casa, ou um homem quiser ficar em casa. Não tem problema nenhum se a mulher quiser ser uma CEO, se ela quiser. Vai depender dela. E vai depender de capacidade, né, Thaís? Aqui, esse podcast... A gente está um pouco cansada de podcast de mulheres que sempre falam sobre o mesmo assunto e foca no gênero, mas na verdade vamos falar sobre capacidade, sobre habilidades, sobre quem consegue ter esse mindset, quem consegue levar para frente, né? Eu acho que é isso que realmente vale. A gente trazer o Lucas aqui num podcast que é comandado por mulheres empreendedoras e falar sobre isso abertamente, colocar todo mundo na mesa, discutir os pontos. Sim, claro que, estatisticamente, né, mulheres têm desigualdade de salário, têm desigualdade em cargos, questão cultural. Não vamos fingir que isso não existe, porque existe. Sim. Mas a gente não vai mudar isso se isolando, falando só para mulheres. Nós vamos mudar isso falando para todos, trazendo todos os interessados na mesa. Exato, é uma construção, né? É uma mudança cultural, uma mudança de quebra de paradigmas, né? A gente até estava conversando antes, né, de começar a gravação. Ter algo só para mulher é bom ou é ruim? Né? Depende. A gente até comentou do Empreende Brasil, né? Que você falou ali do palco. Vamos fazer um palco só para mulheres. Mas por que só para mulheres? As mulheres já estão ali, já é 50%, 60%, é para todo mundo, tá todo mundo junto. Exatamente. E agora a gente falou sobre empreendedorismo, trazemos... E por isso que a gente quis trazer o Lucas também aqui, né? Porque tem um know-how dessa área, é expert. O Empreende Brasil é um evento que foi fundamental para mim, essa área, abrir esse podcast. Então, por isso que a gente
quis muito te trazer como o nosso episódio piloto. E agora a gente quer saber um pouquinho mais de você, trazer um pouquinho mais do Lucas pessoal, um pouquinho da sua essência. Na sua história você fala sobre a perda dos seus pais na adolescência, fala como isso moveu a sua jornada. Então a gente falando de mentalidade, de alta performance, como que você conseguiu dar esse reset na sua vida? Você parou e falou, opa, eu vou tirar essa pior situação que poderia acontecer na vida de qualquer pessoa, eu acho, e vou fazer isso virar na minha vida, dar um reset. Como que foi essa virada de chave? Thaís, eu tive ali no final da adolescência, muita pancada, né? Então, minha mãe faleceu de câncer, meu pai se suicidou. E buscando respostas do que eu deveria fazer, foi muito olhando para dentro e buscando autoconhecimento, eu descobri que é muito sobre como a gente vai reagir com as coisas que acontecem com a gente. Porque 50% das coisas que acontecem nas nossas vidas são escolhas nossas, ações. O outro 50% é fator externo que a gente não consegue controlar. Mas como que a gente lidar com isso, né? Então, eu consegui entender isso cedo, e com isso eu busquei autoconhecimento. Então, fiz PNL, fiz coach, fiz vários cursos de capacitação. Na época, no começo da minha empresa, eu fiz mais de 700 horas de cursos, tudo gratuito. Na época não tinha dinheiro, mas eu fiz 700 horas de cursos. Eu lembro que eu tenho os certificados guardados até hoje, de gestão financeira, fluxo de caixa, logística, estoque, de tudo para acumular conhecimento. E na época, tudo que era curso gratuito, assim, né, eu fazia. E isso foi me dando repertório, né? Então, tá, isso aqui eu vou usar, tal. E claro que a gente vai absorvendo isso com o tempo. E outra coisa que eu adotei na minha vida foi... Eu vi meus pais vivendo a vida deles em função dos filhos e postergando os sonhos. O sonho do meu pai era ir ver a corrida de Fórmula 1 em Interlagos. E todo ano que eu acordava de manhã cedo e assistia Fórmula 1 com ele, e todo ano eu perguntava assim, pai, esse ano que a gente vai para Interlagos ver a corrida? Não, no próximo ano. Né, no próximo ano. E aí meu pai faleceu e ele não realizou o sonho dele porque ele simplesmente não se organizou e não priorizou esse sonho dele. E aí o que eu aprendi com isso foi que se o nosso sonho ele não vira um planejamento real, ele não vai virar uma ação. E aí disso eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu queria fazer na minha vida, para viver a vida que eu quero dos meus sonhos. E aí eu comecei a pensar, até uma dica para você que está em casa, qual que é a vida dos seus sonhos? O que precisa acontecer para você ter a vida dos seus sonhos? Então, saltar de paraquedas, dirigir um Fórmula 1, entrar em jaulas de animais, voar de balão na Capadócia. Eu fiz essa lista e comecei essa lista lá em 2012, essa lista. Quantos anos você tinha nessa época, só pra... Essa época, 2012, eu tinha 22. 22. E aí, ali por 20 e poucos anos, eu comecei a fazer essa lista. E aí, ano a ano, eu vejo, cara, o que eu vou fazer de realização de sonhos. E isso é um combustível, uma motivação. E o principal disso eu gosto de desafios. Depois que tu quebra a barreira do medo, então, saltar de paraquedas, tu vai romper a barreira do medo. Se desafiar a fazer alguma outra coisa que te tire da zona de conforto, essa barreira do medo vai te deixando também mais ousado para os negócios. Eu vou ter que saltar de paraquedas agora. Por favor. Eu vou ter que saltar de paraquedas. Eu não fui de paraquedas, mas Elza Delta, no Rio de Janeiro, lá da Pedra da Gávea. Incrível, incrível. Estimular soft skill, coragem, né? Eu acredito muito que as soft skills, assim como habilidades técnicas de ter 700 horas de um curso técnico, você também tem que treinar o que é intangível, você tem que treinar as emoções. E para o empresário, o que eu acho mais fundamental é a criatividade e a coragem. É fundamental para mudar o jogo. Então, a coragem, como que se estimula? Tem que ter muita coragem. Vai pra África mergulhar com um tubarão, vai pular de asa delta. Gente, isso estimula a coragem. Quando teu corpo entende que você tá fazendo algo seguro e que você tá no comando,
qualquer coisa se torna fácil. A lógica é essa. Assim, cara, eu me joguei de um avião. O que é, talvez, fazer esse projeto aqui, se não der certo, ok, mas se não der certo, eu ia morrer, né? Demitir Então, uma pessoa, tá dando uma palestra pra, sei lá, 3.000 pessoas. Nossa, Gente, imagina. isso exige uma coragem, uma capacidade, porque você tá se expondo, você tá num lugar de julgamento. E a maioria das pessoas não consegue suportar isso. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que isso é treinável. exatamente. O primeiro dia você não vai ter essa comunicação, no segundo, né, vai estar melhor, e aí um dia vai fluir. Por quê? Você te estimulou a coragem. Você falou pro seu corpo que era seguro. E no final das contas, é não tá nem aí pros outros, no sentido Nossa, de... isso é muito Isso importante. é muito. Cara, Isso é demais. na real, não sei se pode falar aqui, mas no final das contas... Pode e deve. No final das contas, e se, cara, foda-se. Se você está disposto a correr o risco, se você está disposto a fazer esse projeto, se isso faz sentido para você, foda-se a opinião dos outros, que não quer dizer que por causa dos outros, talvez eles não fariam, e aí eles vão te desencorajar em fazer por uma segurança, às vezes, mas isso quer dizer que eles não fariam, não quer dizer que você não deveria fazer. É sobre o outro, não é sobre Exato. você. Essa frase é sobre o outro, não é sobre você, me deu coragem de fazer muitas coisas. Ah, a pessoa tá te julgando, é sobre o outro, não é sobre você. Putz, é por ela, né? Então ela tem que tratar. Se ela tá me julgando, ela tá tendo tempo ela tem que se tratar. E se a gente tá julgando algo, fala mais sobre fala nós. mais sobre Exatamente. nós do que Qualquer outra pessoa. situação. Nossa, eu me coloco muito nesse lugar, sabe? Se eu tô julgando alguém, ou qualquer coisa, roupa, qualquer característica, eu me coloco. Então é porque, sei lá, no nariz. Talvez eu não gosto do meu nariz, então, né? É sempre sobre nós, porque se a gente não tem esse conhecimento, a gente não vai julgar, porque não nos incomoda. Então isso é uma reflexão, e para buscar autoconhecimento isso é fantástico, é um dos exercícios mais importantes. E nunca uma pessoa que tá acima do teu nível vai te criticar. Só vai te criticar quem é abaixo do teu nível. E aí, você dá essa chave para isso te tirar do sério, para isso te desencorajar. Então, os haters, né, que a gente chama, elas estão no nível abaixo. Então, não precisa dar essa chave de se importar por isso, né? Então, foca no que precisa fazer e, cara, a opinião deles fala sobre eles, não é sobre você. Tem até uma frase, né, que você menciona que tinha tudo pra dar errado. Eu acho que essa frase pro Lucas tem um peso diferente, né? Total. Eu acho que foi até inspiração, se eu não me engano, se eu estiver errado, pode me corrigir, que foi do seu primeiro livro? Exato. Esse é o título do meu primeiro livro, que tinha tudo para dar errado, e ele retrata muito, né, da história. Então, quantas pessoas tinha tudo para dar errado? Exato. E aí é sobre aceitar o que a vida fez de você. E, cara, você nasceu pobre, você nasceu, a sua família é assim ou é assado, ou você não aceitar e você realmente querer fazer diferente, porque no final das contas só depende de você, né, para ter a vida que quer. Você pode se tornar vítima da situação e viver uma história baseada nesse vitimismo, porque muita gente faz isso e, né, se sente confortável nesse papel, porque você tinha tudo para ser a vítima da história. Podia ser uma vítima. Exatamente. Gente, coitado de mim. Coitado de mim, e por isso que eu não dou certo na vida, nunca vou dar por causa desse vitimismo, né? E não. E é o contrário disso, né? Tira o vitimismo e aí a gente traz para a palavra de autorresponsabilidade. Total. E assumir o protagonismo da sua vida, né? Autorresponsabilidade. Ser o piloto dessa vida. Então, é autorresponsabilidade, porque tudo que te acontece foram suas decisões que te trouxeram até ali. E você traz isso no seu livro? Como você fala sobre autorresponsabilidade, tinha tudo pra dar errado e dar certo? Como você traz essa abordagem? Esse livro, eu lancei ele quando eu tinha 26 anos. Então, ele fala muito da biografia e como foi a construção dos negócios até ali. E a gente até está agora num projeto de um novo livro aí pro ano que vem. A gente recebeu um convite da editora Gente, então vamos fazer um lançamento. Fazer um lançamento nacional aí para ano que vem ter um livro novo aí para poder compartilhar e disseminar o empreendedorismo aí para a vida das pessoas. Quando ele for lançar esse livro, tá já convidado para o ano que vem vir aqui no podcast, no PodDev podcast, lançar aqui com a gente, tá? Bora, com certeza. Nossa, eu acho que a tua história, nossa, é muito inspiradora, né? Para qualquer pessoa, assim, é sobre isso que a gente fala, é sobre isso que a gente lê, é sobre isso que... E você é a história viva de tudo que todo mundo fala, né? E o legal disso é que, assim, é muito mais sobre esforço do que sobre inteligência, na verdade, né? Então, eu nunca fui uma pessoa que tirava nota 10, eu sempre fui um aluno mediano, sempre fui contra algumas regras do sistema, né? No sentido de, mas pra que eu preciso isso, né?
para que a gente precisa aprender isso se na verdade a gente vai usar a inteligência emocional, financeira. Então, o sistema muitas vezes quer deixar a gente, né, mais com falta de informação. Então, cabe a nós consumirmos o que temos da melhor forma e estarmos num ciclo social que nos leve para esse próximo nível, né? E é muito incrível a questão de eventos, que é a área que tu empreende, né? Muita gente de eventos, até tu pode deixar uma dica, a grande maioria das empresas de eventos são pequenas e médias. É muito difícil romper a barreira de grande por causa da estrutura logística, funcionário. Explica um pouco como funciona. Eu não consigo nem imaginar como essa demanda de fazer um evento no Acre, por exemplo. Não sei se vocês têm mas como falou, né, de grandes empresas envolvidas, eu não consigo nem imaginar. Trazer isso também para os pequenos empreendedores. Então, assim, eu sou um pequeno empreendedor. O que o Lucas me indicaria, né? A gente falou sobre mentalidade, carreira. Até pode dar o exemplo do evento que a Sarah comentou, porque é uma área difícil, né? Como você capta parceiros lá, porque não tem como mandar todo mundo daqui, obviamente. Então, você vai ter parceiros, né? E como funciona isso para quem, né, que tem um pequeno, médio negócio de eventos, consiga dar esse próximo passo, assim como você? Perfeito. O mercado de eventos é legal que eu decidi que eu queria trabalhar com eventos quando eu tinha 16 anos. E aí eu coloquei, com 16 anos, eu comecei tava na época do vestibular e tal, todo mundo falava sobre engenharia, fazer administração. Deu, cara, mas por que não eventos, né? Se ninguém tava falando para mim. E isso surgiu fazendo uma festa no ensino médio. Nessa época, meu pai tava num pico de depressão, ele tinha desaparecido por um tempo. Eu comecei a trabalhar como office boy no centro de Florianópolis. Ganhava R$400 por mês e trabalhava no período da tarde, logo depois da escola, do colégio, ali no ensino médio. E eu fiz uma festa que reuniu o terceirão, tal, aquela época, né, da juventude, enquanto éramos jovens, né? E aí essa festa me deu mais de R$10 mil de lucro. Nossa. E deu, cara... Nossa, que tirar foi a festa do ano! Para quem estava fazendo R$400 por mês, tendo que trabalhar, quanto tempo eu teria que trabalhar para isso? E daí isso me despertou o lado dos eventos em si. E aí, com essa decisão, desde sempre eu me coloquei numa posição de como que eu posso ser um grande organizador de eventos para o Brasil. Então, primeira dica nesse sentido o empreendedor se limitar em relação à regionalidade. Ele pode começar na sua região, mas se ele tiver o objetivo de crescer para outros estados e outros, né, nacional e até internacionalmente, ele vai ter que se colocar nisso. Então, o que eu fiz, basicamente, foi participar de entidades de classe. Então, eu fui o presidente mais novo da Associação Brasileira de Empresas de Eventos em Santa Catarina. Fui vice-presidente nacional dessa entidade que representa o segmento de eventos no Brasil. E, com isso, eu fui tendo relacionamento no Brasil inteiro com organizadores de eventos através dessa associação, né? Através da entidade de classe. E isso me fez ter um network de organizadores de eventos e fornecedores de eventos no Brasil inteiro. Presidi o Convention Bureau também em Florianópolis, a gente até mudou o nome para Destino Floripa, que é a entidade responsável por promover a cidade enquanto destino turístico e de eventos. Então, com isso eu fiz parte do Conselho Nacional dos Conventions Bureaus do Brasil, né, que é a Unidestinos, e isso me deu capilaridade para conhecer os principais players dos principais estados, e esse relacionamento é muito importante, porque sempre que a gente vai fazer um evento num outro estado, algo mais longe, esse network, assim, cara, você conhece esse fornecedor? Indica. Porque evento é ao vivo, né? Então, não tem a chance de fazer de novo se o fotógrafo não pega o momento que precisa pegar, se o fornecedor não chega e faz o que precisa ser feito, não tem outra opção. Então, tem dia, horário, local para fazer. Então, essa rede de relacionamento é fundamental para isso. E desenvolver pessoas, porque, no final das contas, evento vai depender muito de pessoas e pessoas capacitadas para isso, que é o grande desafio do crescimento das empresas, de um modo geral, e eventos principalmente. E evento você faz vários, mas às vezes para a pessoa a festa de 10 anos da empresa dela, é uma única, é uma responsabilidade gigante, É sempre gente. sobre um sonho. Exatamente, eu acho muito difícil isso. É sempre sobre um sonho. Todo evento, na verdade, ele tá ali marcando um sonho, né? Os grandes eventos. Então, é uma convenção de vendas que vai fazer a empresa bater a meta ou não. Ou uma festa de final de ano que coroou tanto esforço durante o ano.
ou é um evento de conteúdo que vai capacitar as pessoas para ir para um próximo nível. Então, é sempre sobre realizar sonhos e objetivos, né? E sempre sobre marcas e pessoas. Quer falar? Então, e sobre essa questão de eventos também, eu tô com um insight aqui na cabeça, acabei esquecendo. Tudo bem. Vou pra minha pauta. Vai pra tua volta. Então, pro jovem empreendedor, pros jovens, eu sou Thaís, eu quero começar a empreender amanhã. O que você indica? Por exemplo, agora o mercado do e-commerce está muito em alta. Você indicaria ou o mercado de eventos, ou começar com MEI, ou marketing digital? O que você, Lucas, indicaria para os jovens que querem empreender, que querem entrar nesse ramo do empreendedorismo? Primeira recomendação é investir em você. Autoconhecimento para ter clareza, inteligência emocional e financeira. Porque às vezes alguém que cozinha muito bem, decide abrir um restaurante. Só que essa pessoa vai descobrir depois que abriu o restaurante, que abriu o ponto, comprou, equipou a cozinha, fez marketing, fez cardápio, investiu algumas centenas de alguns R$1.000 aí, né? R$1.000, investiu aí 100, 200, 300 mil reais. E aí ela vai ver que, ela cozinha muito bem, mas ela não sabe fazer gestão. Ela não sabe comprar insumo, ela compra errado, ela começa a perder estoque, aí perde, aí o marketing dela não é bom, e aí no final das contas o restaurante não deu certo. Não quer dizer, não é o restaurante que não deu certo. A pessoa não estava preparada para isso porque ela poderia sim, daí olhando para o planejamento, se ela tiver autoconhecimento, ela vai entender disso antes, porque ela vai ter inteligência, autoconhecimento para ela entender a persona dela, para tomar melhores decisões antes de abrir um negócio, né? Então, antes de decidir um ramo ou um segmento, investe em você, para você descobrir qual que é a sua verdade, qual que é o seu ponto forte, e desse ponto forte, sim, com mais clareza, com mais bagagem, você tomar uma melhor decisão. E enquanto isso, trabalha para os outros. Tem essa máxima, né? Cara, aprende no negócio dos outros. Aprende, aproveita em trabalhar, seja PJ, seja CLT. Trabalha para os outros que você vai ter uma ajuda de custo para aprender. Então, esteja num lugar onde você consiga ter aprendizados, onde as pessoas possam te trazer novas informações, rotinas, processos, e seja interessado além da sua função. Legal. Porque se você quer ter o seu negócio, você vai ter que entender de todas as áreas do negócio. Então, se você é colaborador, cara, contribui em todas as outras áreas, porque vai aprender, você vai se destacar, você vai começar a ter postura de liderança. Então, aproveita e trabalha para os outros. Essa é uma ajuda de custo para você aprender o que precisa aprender para quando abrir o seu próprio negócio. Então, autoconhecimento, inteligência emocional e aprender trabalhando para os outros. Com isso, ter mais clareza para ter mais assertividade quando tiver que fazer uma escolha. E eu tenho mais uma para adicionar que ele falou ali, peguei o insight. Se você não nasceu numa família rica, se você não tem condição financeira, faça o que ninguém quer fazer. Exato. Ser presidente de associação, ninguém quer fazer. Ninguém quer ser. Vai lá e faz. Faz você. Porque quem faz o que ninguém quer fazer, se destaca. Exato. E eu não vejo outra oportunidade para quem não nasceu com condição financeira de elevar o nível social, se não fazer o que ninguém quer fazer. E ali se destacar, claro, botar comprometimento, colocar mindset, aprendizado, né? Fazer o que tem que ser feito, mas faça o que ninguém quer fazer. Faça o que ninguém quer fazer dentro da empresa. Um jovem que está começando. Perfeito. Se tem uma função que ninguém quer fazer, vai lá e faz para ver o que acontece. E muda tudo. Vamos entrar no nosso último tópico, então. Bora. Foi um gancho que o Lucas deixou ali, sobre liderança. Por exemplo, eu acredito que liderar é servir. Mas agora perguntando pro Lucas. Para você, Lucas, o que é liderar? Você se considera um líder nato hoje em dia? Eu não me considero um líder nato, porque a liderança, assim como várias áreas do empreendedorismo, da vida, ela vai por níveis, né? Uma coisa é você ser líder de uma equipe de 2 pessoas. Outra coisa é ser líder de uma equipe de 10 pessoas. Outra coisa é você ter que liderar líderes que lideram um grupo de 50 pessoas. Outra coisa é liderar 400 pessoas. Então, assim,
essa transformação do gestor, do empreendedor, também passa pela liderança. Então, hoje, o meu objetivo enquanto líder é me preparar para esse próximo nível, que o status que eu estou hoje é preparar outros líderes, né, para eles liderarem bem os liderados e assim poder crescer. Então, a liderança é muito sobre gestão e sobre, principalmente, cultura. E cultura, no final do dia, é sobre resultado. Então, cultura é comportamento que vai gerar o resultado, né? Então, se a tua empresa não tem uma cultura clara, essa já é uma cultura. Então, a liderança, ela passa por saber lidar com gestão, autoconhecimento e sobre cultura. É isso que são os 3 pilares aí que eu destacaria como principais para conseguir ser um bom líder, para conseguir continuar evoluindo, né? Eu sou uma apaixonada por grandes marcas, eu estudo grandes marcas e eu acredito que não exista nenhuma grande marca sem uma cultura forte, que passa por parte dos donos ou da sociedade, né? Como que você faz, operacionalmente mesmo, falando para o empresário que está aqui ouvindo a gente, para implementar essa cultura na sua empresa? São treinamentos? É você diariamente na empresa? Ótimo. A gente criou um código de cultura. Esse código de cultura ele tem muito claro o que a gente quer e o que a gente não quer de comportamento das pessoas. Passou a entrar nas nossas contratações, passou a ser ponto principal olhar cultura antes de olhar técnica. Então, por algum tempo a gente não olhava tanto cultura, contratava, não, o cara é bom e vamos trazer. Mas dentro disso, os valores da pessoa. Os valores da pessoa. E aí uma dica de teste de cultura é descrever uma situação que acontece na tua empresa e qual que seria o comportamento dessa pessoa. Então, você olha, se acontecesse tal coisa na tua posição, qual que seria a tua decisão em relação a essa situação? Ali, você coloca a pessoa já no futuro e você consegue ter já consegue sentir qual que seria a postura dela, se está trazendo verdade na resposta. Então, tem algumas dicas para pegar cultura nesse sentido. E aí, outras coisas que a gente faz, né? Então, a gente tem os mandamentos, os 7 mandamentos claros que a gente tem na empresa, o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente tem os rituais. Então, cara, cultura é ritual. Então, a gente tem as reuniões entre áreas semanais, a one-on-one, reunião geral, reunião de OKR. A reunião, a gente padronizou, cara, tem que ter ata. Não tem como acabar uma reunião sem ter um plano de ação para depois dessa reunião. Se não, faz uma reunião para marcar outra reunião. Feedback. Então, a gente vem evoluindo nesse sentido, de forma, né, prática, com essas ações. Então, criando boas rotinas de agenda, de quem realmente precisa estar na agenda. Essa reunião ter a pauta clara e sair com uma ata clara, com um plano de ação, com prazo. E aí isso vai ditando cultura, né? Porque daí, se você fez uma reunião na semana, 2 dias antes, e você se comprometeu em fazer tal coisa e você não fez, cara, tá registrado na ata. A gente começa a outra reunião olhando para a última. Olha só. Né? Então, esse acompanhamento de fazer o básico bem feito, com o upgrade à medida que a gente vai conseguindo evoluir, é o que vai fazer a gente conseguir caminhar e chegar mais longe, né? Então tá bom, muitos insights hoje. É assim que a gente encerra o nosso bate-papo. Queremos agradecer a participação do Lucas e entrar em um contexto aqui, né? Que você pode e deve fazer acontecer. Trabalhe a sua mentalidade, autoconhecimento, pegue todos esses insights com esse empresário referência que temos aqui e agradecemos a participação. Muito obrigada, Lucas, por dispor esse teu tempo pra gente. É sempre tão enriquecedor. E muito obrigada, falando em nome de todos os empreendedores e empresários do Brasil, que só nós sabemos a dor, né, do dia a dia. Muito, muito obrigada por você ser esse veículo desse evento tão importante, que não é fácil. Você deixa a sua família, você deixa seus negócios em prol de outras pessoas, de fomentar o mercado. Então, assim, parabéns, continua, por favor.
E sempre um prazer te receber aqui. Pode voltar quando quiser, lançar livro, ele lançar vai vir o por causa Empreende do Brasil. próximo livro está registrado. O Empreende Miami, o Empreende Europa, pode sempre vir aqui lançar. Então, assim, é um prazerzaço te receber aqui. Parabéns por quem você é. Parabéns pelo pai que você é, pelo marido que você é, que a gente pôde acompanhar no Empreende. Lá, tua filhinha, coisa mais Muito fofa. E é isso, trazer a família para perto, porque no final do dia não tem como separar. É você e é o processo, então não separa. Faz que isso se envolva no seu processo e que tudo te faça uma evolução geral. Uma evolução de sociedade, uma evolução de negócio e uma evolução de pessoas. Porque no final do dia a gente está falando de pessoas para pessoas, né? Toda empresa... No final, são pessoas. São pessoas. Perfeito, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Parabéns aí por esse pontapé inicial. Fico muito feliz que o Empreende Brasil tenha inspirado vocês lá, né? Onde vocês já deveriam... abrir mais uma empresa. E abrir mais uma empresa. Então, parabéns por essa trajetória. Contem com a gente e que a gente possa aí disseminar boas informações, boas práticas para ter as pessoas como forma de transformação de um Brasil melhor, que é o que a gente busca, né? Então, prazer estar com vocês e bora empreender. Bora empreender, pessoal. Obrigada. Obrigada.